Você já percebeu que tem gente que entra em um lugar e, sem dizer quase nada, já muda o clima da sala? E já reparou que outras falam alto, tentam se explicar demais, querem agradar todo mundo, e ainda assim são tratadas como se não tivessem peso nenhum? Essa é uma das verdades mais incômodas da vida. Respeito não se implora, não se força e não nasce de aparência. Respeito nasce de postura, clareza, silêncio estratégico e presença. E é exatamente por isso que Maquiavel continua tão atual, porque ele entendia algo que muita gente ainda ignora, que as pessoas não respondem só o que você diz, elas respondem ao valor que percebem em você. E valor não se anuncia, valor se transmite. Talvez você já tenha vivido isso de perto. Talvez já tenha sentido que, quando tentou ser bonzinho demais, explicar demais ou se diminuir para evitar conflito, perdeu força. E o mais estranho é que, quanto mais você tenta ser aceito a qualquer custo, mais fácil fica para os outros atravessarem seus limites. É aí que muita gente confunde gentileza com fraqueza e humildade com falta de presença. Só que existe uma diferença profunda entre ser acessível e ser disponível para qualquer coisa. Existe uma diferença entre ser educado e ser moldável. E quem não aprende essa diferença acaba vivendo cansado, tentando provar valor o tempo todo, como se precisasse pedir permissão para existir. O respeito verdadeiro começa quando você entende que não precisa performar autoridade. Você precisa encarnar autoridade. Precisa falar menos e observar mais. Precisa escolher melhor suas reações. Precisa aprender que o silêncio, em muitos momentos, comunica mais do que explicações longas. E aqui está o ponto que muda tudo. Pessoas fortes não são as que falam mais alto, são as que carregam consistência, disciplina e autocontrole. Porque quem domina a própria mente, domina a própria postura. E quem domina a própria postura, muda a forma como o mundo responde. Talvez o que esteja faltando não seja coragem para impor respeito, mas entendimento sobre como ele realmente funciona. Porque o mundo lê sinais o tempo inteiro. Ele lê seu olhar, seu ritmo, sua pressa, sua necessidade, seu medo de desagradar, sua dificuldade de impor limites. E quando percebe vacilo, ocupa o espaço. Quando percebe firmeza, recua. Quando percebe clareza, ajusta o tom. É duro, mas é real. Por isso, neste vídeo, você vai ver que existem truques filosóficos simples, porém poderosos, que transformam sua presença e fazem você ser visto com mais peso, mais valor e mais autoridade. E o primeiro deles começa exatamente onde quase todo mundo erra sem perceber. Se essa mensagem já começou a fazer sentido para você, não deixa passar sem deixar sua marca aqui. Clica no like, porque isso ajuda essa reflexão a chegar em mais pessoas que talvez estejam tentando impor presença do jeito errado, sem perceber que a autoridade de verdade nasce de postura e não de esforço vazio. E eu quero te pedir algo simples, mas importante. Comenta aqui se você já sentiu isso, se já percebeu que estava falando demais, cedendo demais ou tentando agradar demais e mesmo assim perdendo respeito no processo. O seu comentário não é só uma resposta para mim, ele também pode ser a confirmação que outra pessoa precisava para entender que não está sozinha nessa luta por valor, limite e presença. E se você sente que esse tipo de conteúdo faz sentido para sua vida, se inscreve no canal, porque aqui a ideia não é só ouvir ideias fortes, mas construir uma mentalidade mais firme, mais consciente e mais respeitada em qualquer ambiente. Fica comigo, porque agora a gente vai entrar no primeiro princípio que separa quem é apenas notado de quem realmente impõe respeito. E o primeiro ponto começa de um jeito que muita gente ignora. Respeito não nasce quando você tenta parecer importante. Ele nasce quando você para de se colocar abaixo de tudo e de todos. Porque existe uma diferença enorme entre ser educado e se tornar invisível. Tem gente que entra numa conversa já pedindo desculpa por existir, já aceitando menos do que merece, já falando com medo de incomodar. E aí, o ambiente entende isso antes mesmo de qualquer palavra. Maquiavel sabia que a presença humana é lida como um sinal. E quando você mostra insegurança demais, o mundo responde com menos peso. Não é sobre arrogância, é sobre firmeza. Não é sobre endurecer o coração, é sobre sustentar a própria posição sem se explicar o tempo todo. Quando você domina sua postura, seu olhar, seu ritmo e sua reação, você começa a transmitir valor sem precisar anunciar nada. E é justamente aí que a percepção muda, porque as pessoas passam a sentir que existe algo em você que não pode ser atravessado com facilidade. Se essa parte já fez sentido para você, guarda mentalmente a palavra postura, porque ela abre a porta para o que vem agora. Agora entra um erro que enfraquece qualquer presença. Quando você tenta agradar todo mundo, você começa a perder a própria força. Porque, na vontade de ser aceito, a pessoa vai cedendo, sorrindo fora de hora, dizendo sim quando queria dizer não, suavizando demais a própria verdade para não desagradar ninguém. Só que respeito não nasce em quem vive pedindo aprovação. Respeito nasce em quem tem eixo.
Maquiavel entendia que excesso de disponibilidade diminui valor, porque aquilo que nunca encontra resistência deixa de ser visto como algo precioso. E isso acontece nas relações, no trabalho, na família, em todo lugar. Quando você se dobra o tempo todo, o ambiente aprende que pode te empurrar. Quando você não sustenta limite, o limite some. Quando você muda de postura para não gerar desconforto, você ensina os outros a atravessarem a sua paz. Talvez você já tenha sentido isso. Quanto mais tentava ser agradável, menos era levado a sério. E isso dói, porque em algum ponto a pessoa percebe que abriu mão da firmeza para manter uma aceitação que nunca veio inteira. Se essa verdade bateu aí dentro, guarda a palavra limite, porque o próximo passo mostra por que firmeza não é frieza, é proteção. Aqui está a virada que muita gente só entende depois de apanhar da própria vida. Ser gentil não é o mesmo que ser fraco, e ser firme não é o mesmo que ser cruel. O problema é que, quando a pessoa não sabe sustentar essa diferença, ela começa a se anular para parecer boa e aí perde justamente o respeito que queria preservar. Maquiavel enxergava algo essencial nisso. As pessoas testam os seus limites o tempo todo, e o modo como você reage define o lugar que você ocupa. Se você nunca sustenta sua posição, o mundo entende que pode avançar. Se você é gentil, mas não sabe dizer não, a sua bondade vira porta aberta para a invasão. Por isso, firmeza não é agressividade, é clareza. É saber manter a paz sem abrir mão da própria dignidade. E talvez esse seja o ponto mais importante aqui. Quem sabe impor limites sem perder a compostura, transmite força real, porque mostra que não precisa machucar ninguém para ser levado a sério. Se essa ideia já fez sentido para você, guarda a palavra firmeza, porque o próximo passo vai mostrar como o silêncio certo pode valer mais do que uma defesa longa. Agora entra um ponto que define muito do respeito que você recebe sem dizer uma palavra. A primeira impressão não acontece só no rosto, ela acontece no conjunto inteiro da sua presença. As pessoas leem postura, ritmo, olhar, controle emocional e até o jeito como você ocupa o espaço antes mesmo de ouvir sua voz por completo. E é aí que muita gente perde força sem perceber. Porque chega apressada, insegura, tentando se justificar, como se precisasse provar valor logo de cara. Maquiavel entenderia isso muito bem. Quando a sua entrada é fraca, o ambiente sente que pode te reduzir. Quando sua presença é estável, o ambiente se reorganiza ao redor de você. Não é sobre fingir superioridade, é sobre transmitir clareza. É sobre entrar sem ansiedade, falar sem pressa, responder sem desespero, sustentar a própria energia, sem parecer pedir licença para existir. Existe uma autoridade silenciosa que muda o tom de qualquer espaço, e quem aprende isso para de depender da própria fala para ser respeitado. Se essa parte já te fez pensar, guarda a palavra presença, porque o próximo passo vai mostrar como o silêncio certo pode ser ainda mais forte do que uma resposta imediata. Agora entra um dos truques mais poderosos, o silêncio estratégico. Porque quem fala demais, cedo demais, acaba entregando energia, intenção e até insegurança antes da hora. E isso enfraquece a presença. Já quem sabe pausar, olhar, medir o momento e responder só quando precisa, transmite controle. Maquiavel entendia que o silêncio não é ausência, é domínio. É a escolha de não se explicar além do necessário, de não correr atrás de aprovação, de não despejar sua posição para qualquer um. E isso muda tudo, porque o excesso de fala muitas vezes nasce da ansiedade de ser aceito, enquanto o silêncio nasce da confiança de quem sabe o próprio valor. Talvez você já tenha percebido que, quando responde pouco, mas com firmeza, as pessoas prestam mais atenção. Isso acontece porque o silêncio cria espaço, e espaço cria peso. Quem sabe guardar palavras também aprende a guardar poder. E é justamente aí que o respeito começa a subir, porque o ambiente entende que você não está ali para preencher vazio, mas para ocupar lugar com consciência. Se essa verdade já fez sentido para você, guarda a palavra silêncio, porque o próximo ponto vai mostrar como limite e valor caminham juntos. Agora chegamos em um ponto que muda a forma como os outros medem o seu valor. Limites criam respeito. Porque quando você deixa tudo acessível, quando aceita tudo, quando nunca diz não, o ambiente entende que pode ocupar espaço demais na sua vida. E isso não acontece só em discussões grandes. Acontece nos pequenos gestos, nas concessões repetidas, na dificuldade de proteger sua energia, no medo de contrariar alguém. Maquiavel sabia que o que é sempre disponível perde peso. E isso vale para relações, tempo, atenção e presença. O limite não é uma parede de ego, é uma linha de proteção. É o sinal de que você sabe onde termina a educação e onde começa a invasão.
E na prática, é isso que faz as pessoas começarem a te observar com mais cuidado, porque elas percebem que sua paz não está à venda. Quando você sustenta limites com calma, sem raiva e sem explicação excessiva, você mostra que tem centro. E quem tem centro não precisa correr atrás de aprovação para se sentir forte. Se essa parte já fez sentido para você, guarda a palavra valor, porque o próximo passo vai mostrar como consistência transforma respeito em algo duradouro. Agora entra algo que parece simples, mas muda completamente a forma como você é percebido: consistência. Porque uma atitude isolada impressiona por um momento, mas é a repetição da mesma postura que constrói respeito duradouro. Agora entra algo que parece simples, mas muda completamente a forma como você é percebido: consistência. Porque uma atitude isolada impressiona por um momento, mas é a repetição da mesma postura que constrói respeito duradouro. Maquiavel enxergava isso muito bem, porque no fundo ninguém confia de verdade em quem hoje fala uma coisa e amanhã age diferente. O ambiente observa padrão, não promessa. Quando você mantém a mesma firmeza, o mesmo autocontrole, a mesma clareza nas decisões e a mesma estabilidade emocional, você começa a criar previsibilidade, e previsibilidade gera confiança. É por isso que respeito não se sustenta em espetáculo, se sustenta em presença coerente. Talvez você já tenha visto pessoas muito carismáticas perderem força justamente porque eram intensas demais em um dia e inseguras no outro. Isso confunde todo mundo. Mas quando alguém permanece igual ao longo do tempo, sem teatro, sem exagero, sem se vender por aprovação, essa pessoa passa a carregar peso real. E esse peso não vem de volume, vem de constância. Se essa ideia já fez sentido para você, guarda a palavra consistência, porque o próximo passo vai mostrar como a calma certa pode impor mais do que qualquer tentativa de controle. Agora entra uma força que muita gente subestima: presença calma. Porque nem sempre a pessoa mais respeitada é a mais dura, e sim a que consegue permanecer centrada enquanto os outros perdem o controle. Maquiavel entendia que quem reage demais entrega poder demais. Quando você se irrita por qualquer coisa, se explica sem parar, se defende antes mesmo de ser atacado, você mostra que o ambiente conseguiu te tirar do eixo. Mas quando você mantém a calma, observa, respira e responde com precisão, você passa a sensação de domínio. E isso mexe com as pessoas, porque a calma certa comunica que você não depende do caos para se provar. Talvez você já tenha sentido isso. Alguém com voz baixa, postura estável e olhar firme consegue impor mais respeito do que alguém tentando dominar pelo excesso. Porque a energia silenciosa de quem se controla faz o outro perceber que ali existe maturidade. Não é frieza, é governo interno. E quem governa a própria emoção não vira refém de provocação. Se essa parte já fez sentido para você, guarda a palavra calma, porque o próximo ponto vai mostrar por que reagir demais costuma custar mais do que parece. Agora chegamos em um erro que destrói a autoridade mais rápido do que quase qualquer outra coisa: reagir demais. Porque quando você responde a tudo com pressa, quando se defende antes da hora, quando tenta explicar cada detalhe para não ser mal interpretado, você acaba mostrando que foi o ambiente que te puxou para fora do eixo. E Maquiavel sabia muito bem disso. Quem perde o controle da própria reação entrega poder demais para os outros. Às vezes, o respeito não some porque alguém te atacou, mas porque você se colocou numa posição de instabilidade emocional. A impulsividade faz a pessoa parecer frágil, previsível e fácil de mover. Já a resposta medida, o olhar firme, a pausa certa e a escolha de não entrar em toda a provocação criam peso. Porque nem todo ataque merece reação, e nem toda opinião merece defesa. Quando você entende isso, para de gastar energia tentando vencer todas as pequenas batalhas e começa a preservar sua presença. E é exatamente aí que o respeito cresce, porque o ambiente percebe que você não é governado pela pressão do momento. Se essa verdade já fez sentido para você, guarda a palavra controle, porque o próximo ponto vai mostrar como a postura certa muda o ambiente inteiro sem esforço. Chegamos ao ponto final desta ideia, e talvez seja o mais importante de todos. A postura certa muda o ambiente inteiro sem precisar de imposição. Porque quando você entra com clareza, fala com firmeza, respeita seus limites, mantém o autocontrole e não se vende por aprovação, as pessoas sentem isso imediatamente. Maquiavel entendia que a presença de alguém não é medida só pelo que essa pessoa diz, mas pelo efeito que ela causa. E efeito forte não nasce de barulho, nasce de coerência. Talvez você já tenha visto isso acontecer. Alguém chega calmo, alinhado, atento e de repente o clima ao redor se organiza. Não porque essa pessoa mandou, mas porque sua energia comunica valor, direção e estabilidade. É por isso que respeito real não depende de dominar ninguém, mas de ser alguém que transmite peso sem esforço.
Quando sua postura fala antes da sua boca, o mundo começa a responder de outro jeito. E se você percebeu que esse é justamente o tipo de presença que muda tudo, guarda a palavra postura, porque ela resume o que faz alguém ser notado de verdade.